Bom dia, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos neste dia. Quero compartilhar com vocês uma palavra nesta manhã, que está em Juízes, no capítulo 3, versículo 9 e 10, que nos fala assim: Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou um libertador, que os libertou. Otoniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb, e o mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a pelejar, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Glórias a Deus por isso. Então aqui nós vemos o povo de Israel clamaram ao Senhor. Mas por que eles clamaram ao Senhor? O povo vivia muitas das vezes em rebeldia contra o Senhor. Aí se pesava sobre eles os atos da sua rebeldia. Porque quando nós somos rebeldes, né, quando nós não seguimos, não aceitamos a palavra de Deus sobre nossas vidas, a ordenança do Senhor sobre nossas vidas, nós nos tornamos rebeldes. E atraímos para nós coisas ruins, porque é a consequência dos nossos atos, porque nós temos livre escolha de escolher. O Senhor, ele não nos traz presos a correntes, dizendo que você é obrigado a fazer isso, obrigado a fazer... Não. O Senhor, ele dá livre arbítrio. Ele fala, você pode escolher. Ou você toma a sua cruz, né, e segue-me. Ou então, você larga a sua cruz no meio do caminho e não é digno dele. Porque quem lança a mão do arado não é digno do Senhor. A palavra do Senhor já fala. E Otoniel, ele foi levantado quando o povo estava ali sofrendo por conta dos seus pecados, da sua rebeldia. Então eles clamaram ao Senhor. Eles clamaram ao Senhor e o Senhor lhes levantou um libertador, que foi Otoniel. Que era, aqui está falando que ele era filho de Kenaz, que era irmão de Caleb. Né, o irmão mais novo de Caleb, está falando. Então a palavra fala que veio sobre ele o Espírito do Senhor. E dizem que a tradução de Otoniel é leão de Deus, o leão de Deus. Então eu quero te convidar neste dia a ser também chamado de leão de Deus. Porque Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Ele é aquele que se levantou ao nosso favor. E quem acompanha o Senhor Jesus até o final, fazendo a sua vontade, pregando a sua palavra, que é de libertação, de salvação para todos, se torna um leão. Filho deste leão se torna um leão. Um leão que vai tirar das garras de Satanás as almas. Então eu quero te convidar neste dia a ser um leão de Deus. Porque a palavra fala que o inimigo das nossas vidas ruge como um leão, procurando atragar alguém. Só que ele não é o leão. Ele apenas ruge para parecer que é um leão. Você prestou atenção nisso? Ele apenas ruge, porque o leão da tribo de Judá é o nosso Deus. É aquele que nos impulsiona, é aquele que nos ajuda a perseverar, é aquele que enviou o seu Espírito Santo. Que mesmo ainda, quando o Espírito Santo não tinha sido enviado, o Espírito de Deus veio sobre a vida de Otoniel. E quando o Espírito de Deus está sobre nossas vidas, nós somos direcionados por ele. E a palavra vem falando que o Espírito de Deus veio sobre ele e ele julgou a Israel. Olha só, ele tinha tanta sabedoria e inteligência quando o Espírito veio sobre ele, que ele julgou uma nação. E a palavra vem falando que enquanto ele julgou aquela nação, que enquanto ele foi juiz daquela nação por 40 anos prevaleceu a paz. Prevaleceu a paz, porque aqui a palavra nos fala no versículo 11, então a terra ficou em paz durante 40 anos. Aí depois, Otoniel morreu. E a palavra vem falando que ele ficou. Josué,
no capítulo 15, versículo 16 e 17, fala assim: disse Caleb: a quem derrotar Queretilim, Sefer, e a tomar, darei minha filha a casa por mulher. Tomou, pois, Otoniel, os filhos de Kenaz, irmão de Caleb, e este lhe deu a filha. Porque, olha, Otoniel, ele prevaleceu. Otoniel, amados, ele começou a conquistar através da unção de Deus sobre a vida dele. Então, ali, ele tomou como esposa, ele ganhou de presente como esposa a filha de Caleb. Então, somente os vencedores recebem prêmios. Eu quero te dizer que se você perseverar até o fim, você recebe o prêmio da coroa da vida eterna. Você acha que Otoniel não teve lutas? Você acha que Otoniel não teve levantes? Teve, como eu e você temos todos os dias. Mas o importante é nós prevalecermos para ganharmos o prêmio. Em Apocalipse 21, 7, nos fala assim que os vencedores herdarão essas coisas e eu lhe serei por Deus e ele será por meus filhos. Então, o que você está fazendo para herdar a herança do Senhor? Que é a vida eterna, que é estar glorificando ao Senhor na glória, que é, sabe, estar sentado à mesa e o Senhor Jesus nos servindo, aleluia. Otoniel, ele venceu muitas batalhas, porque ele tem vontade de vencer, é escolhido e é preparado. Eu quero falar para você, se você é escolhido, o Senhor, ele te prepara. Ele te prepara, amado, você não precisa ter medo. Ele prepara tudo, ele prepara todas as coisas, é ele que capacita, é ele que capacita. E o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida faz com que você prevaleça no Senhor. Glórias a Deus por isso. Então, Otoniel, leão de Deus. Em Juízes, capítulo 3, versículo 10, nos fala assim: a sua intimidade com o Espírito Santo, da sua intimidade com o Espírito Santo. Ele tinha uma intimidade. Ele tinha uma intimidade. Em Juízes, no capítulo 3, versículo 10, olha, fala assim: veio sobre ele o Espírito do Senhor e ele julgou a Israel. Olha a intimidade que esse homem tinha com Deus. Eu quero te convidar a ter intimidade com Deus, como Otoniel. Eu quero te convidar a ser um leão de Deus, como Otoniel foi leão de Deus. Então, os grandes homens que tinham intimidade com Deus, eles venciam as batalhas. Eles venciam. Então, nós vemos, olha a intimidade que José tinha com Deus. E olha que José passou por maus bocados. Mas era tanta intimidade, o Espírito Santo de Deus era com ele, que até Faraó reconheceu ele como homem capaz, porque em Gênesis 41, 38 fala assim: disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este em que há o Espírito de Deus? Olha aqui, Faraó reconheceu que José tinha o Espírito de Deus sobre ele, porque ele tinha sabedoria, aleluia, oh glória a Deus. E também vemos, amados, que também, olha, Josué, ele tinha também uma intimidade com Deus. Olha aí, os homens de Deus tendo intimidade com Deus. Aí fala assim, em Números, no capítulo 27, versículo 18. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Nun, homem em que há o Espírito, aleluia, e impõe as mãos. Então, quando há o Espírito de Deus sobre você, você vence, você galga os degraus, você não precisa de artimanha, de artifício, nada, você é homem ou mulher de Deus, aleluia. Nós vemos Abigail, amados, oh Jesus, ela estava ali, sabe, vivendo com um homem Nabal, um homem cruel, um homem mau. A família dela estava prestes, não só a família, mas os servos, as crianças, todos eles estavam prestes a ser mortos por causa da ira que Nabal suscitou em Davi. Mas Abigail, mulher sábia, chegou até Davi, se prostrou e falou para ele, sabe, que não levasse em conta que o marido dela era um homem mau, tal qual o seu nome, mas que ele tivesse misericórdia, e ela trouxe para oferecer para ele aquilo que Nabal não tinha oferecido. Então, traga ao altar do Senhor, oferendas ao Senhor, amados. Olha,
Eu não ia nem chegar até aqui, mas traga oferendas, porque às vezes você está vivendo sobre tetos de marido rebelde, de filho rebelde, de esposa rebelde, mas como Jó, ofereça sacrifícios, orações, em jejuns, até mesmo em ofertas, se você puder, ofereça, porque o Senhor, Ele trabalha ao teu favor. E você é leão na tua casa, leão de Deus, amado. Oh, glória a Deus. Gideão também foi um outro grande juiz que teve intimidade com Deus, e que está lá em Juízes, no capítulo 6, versículo 34, nos fala assim: então o Espírito do Senhor, olha lá, então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tocou trombetas, e os abiezeritas se ajuntaram após ele. Quer dizer, ele, sabe, na unção do Senhor, ele conseguiu reunir o povo à peleja para ter vitória. Oh, glórias a Deus, aleluia. Então, amados, olha só, o Otoniel, leão de Deus, 40 anos, julgando o povo, sendo juiz, com o Espírito de Deus sobre ele, houve paz. Então, quando você tem o Espírito de Deus, ainda que o leão ruja, que o leão ruja não, ainda que o diabo tente bramar como um leão, ele não pode te derrotar, porque maior é o que está contigo do que aquele que está no mundo. Maior é o que está com você, é o Espírito de Deus sobre a tua vida. Então busque a presença de Deus, busque o Espírito Santo de Deus e viva uma vida, amados, de paz. Porque o Senhor, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio às tribulações, a paz quando nós estamos em Deus, aleluia. Quando nós temos intimidade com Deus, aleluia. Em Efésios capítulo 4, versículo 3, nos fala assim: esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, quando nós perseveramos na unidade com o Espírito de Deus, nós temos paz. Esta é a palavra para você nesta manhã, meu amado, minha amada. Deus te abençoe e te faça prevalecer em tudo. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Fica com Deus.